Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje está aqui em 4 partes e no terceiro tema do vídeo de hoje temos uma confusão que não tem como a gente não comentar. Acho que vocês vão achar muito interessante, mas vamos abrir o nosso vídeo comentando sobre algo que é também interessante. Quero falar do judiciário, mostrar para vocês inicialmente uma decisão, uma descondenação, depois falarmos um pouco da indicação do Dilma aí, né, para o Supremo. Depois vamos falar da COP28, o que o Dilma andou aprontando nas últimas horas, esse vassalo, esse entreguista que trabalha contra o Brasil. Aí sim entraremos numa confusão pra lá de interessante. Não sei se eu criei a confusão, se me envolveram na confusão. Eu sei que a esquerda começou a brigar em torno de um tweet meu. Brigaram, e uma briga interessante, eu quero mostrar pra vocês. Até cancelamento dentro da esquerda acabou rolando. E eu quero lembrar algumas coisinhas pra vocês que aconteceram recentemente. A gente falou um pouco de política, o cenário atual, Brasil, esquerda, direita e várias outras coisas. E o quarto tema, se der pra gente comentar, também é sobre esquerda versus direita. Isso é uma notícia interessante, uma entrevista com 2 analistas, até conhecidos, vocês já devem ter escutado falar deles. Escreveram alguns livros sobre o cenário político brasileiro, falando que não tem mais polarização, que tem calcificação. Os blocos aí estão bem divididos. Cara, esquece essa história aí que Bolsonaro acabou, Bolsonaro mesmo acabou. O que não existe é a terceira via. Eu quero falar sobre isso, também se der, mostrar as coisinhas de Bolsonaro, algumas movimentações, mas vamos começar. É para ter me comentar sobre tudo e vejam só. TCU descondena nora de Lula, acusada de ser funcionária fantasma do SESI. Descondenação, né? Mas, rapaz... O plenário do TCU voltou atrás de sua própria decisão e livrou a assessora Marlene Araújo Lula da Silva, nora do Dilma, de um processo que a condenou por ter sido acusada de ser funcionária fantasma do Conselho Nacional do SESI. Marlene é casada com o empresário Sandro Luiz Lula da Silva, o quarto dos 5 filhos de Lula. Ela e o então presidente do SESI, Jair Meneghelli, foram condenados em 2018 pelo TCU ao pagamento de uma multa total de R$ 213 mil. Além de ficarem impedidos de assumirem cargos públicos por 3 anos, a decisão havia sido baseada em um relatório da CGU. E aí, descondenou. Mas antes de chegar lá, na ocasião, Marlene não conseguiu comprovar suas atividades no SESI e o tribunal entendeu que ela recebia sem trabalhar, tratando-se, portanto, de uma funcionária fantasma. Os ministros aprovaram em 2018 o acórdão por unanimidade. A condenação foi por unanimidade. E o tempo passou. Aí chegamos agora a 2023. Era Lula, era do amor. E com o amor no ar, né, o coração fica mais amolecido, né? As pessoas se arrependem, às vezes tomou, pô, a decisão foi meio errada, né? O amor voltou. E na quarta-feira, dia 29, o plenário do TCU analisou um recurso de revisão contra esse acórdão e descondenou Marlene. Descondenou. A punição a Meneghelli e outros funcionários foi mantida. O relator desta vez foi o ex-senador Vital do Rego. Será que ele é aliado do Lula? Não sei. Será? Não sei. Será? Será? Para ele, um funcionário público que simplesmente recebe os salários em troca de trabalho não tem obrigação de possuir nos seus arquivos pessoais os comprovantes dos dias que foi trabalhar. O ministro relator justificou ainda que desde 2007, quando foi nomeada assessora da presidência da SESI, Marlene era dispensada de bater ponto. Ela não precisava bater ponto, gente. Claro que ela não ia ter nenhum comprovante, né? Além disso, ressaltou que ela atuava no papel de relações institucionais. São trabalhos costumeiramente desempenhados por meio de conversas telefônicas e visitas, não deixando vestígios físicos nem produtos que possam ser guardados, né? Então, com certeza, foi algum tipo de atuação. Assim, a condenação deve ser injusta, né? Deve ser golpe. Deve ser golpe. Devem ter perseguido ela só porque era nora de Lula, né? É assim que acontecem as coisas no Brasil. Coitadinha. Ainda bem que o amor venceu. Espero que o Lula a nomeie de novo, né? Pra trabalhar no SESI. Trabalhou todos esses anos. Trabalhar mais um pouquinho. Nunca é demais. Mas vamos lá. Vamos continuar. O Estadão tá procurando confusão, né? Com a turma do Lula. Soltaram essa nota. Notícia boa.
você lê a manchete e o subtítulo, você entende quase tudo. Ministério de Dino recebe prêmio cadeado de chumbo por falta de transparência. O Ministério da Justiça alegou questões operacionais para negar informações sobre relatórios produzidos pelo Ministério. A CGU havia determinado a liberação dos documentos, mas, a pedido da pasta de Dino, reconsiderou. A CGU falou, não, libera aí. Aí a turma do Dino falou, não, ô CGU, não, deixa a gente manter sob sigilo. Ah, então tá bom, já que vocês pediram com jeitinho, né? Quem é a imprensa para querer informações através da lei de acesso à informação? A famosa lei. Quem é a imprensa? Aí o Demetrio Magnoli, que já tinha brigado lá na Globo News, né? Falado que o Dilma tá tomando uma decisão política e não decisão técnica a escolher o nome do Dino, ele tá ali, ó. Supremo militante. Lula ignorou candidaturas que incluíam o notório saber jurídico. O Globo soltou aquela nota ontem. As indicações, ataques gordofóbicos contra o Flávio Dino crescem 30% nas redes. A jornalista Paula Schmidt, ela fala assim, ó. Tanto o governo como a mídia corrupta, financiada com dinheiro público, querem que você acredite que a maior crítica ao Dino é o fato dele ser obeso mórbido. O que ela tá falando? Quando a Globo solta uma nota dessa, é para dar ideia que, olha só, as pessoas estão criticando na internet, né, o peso dele, o peso corporal. Assim, é como se ele não tivesse nenhum outro ponto. Aí a pessoa fala, pô, cara bacana, um cara porreta, né? É desses bolsominion maluco. Então, uma nota como essa acaba por servir, né, para criar uma cortina de fumaça, para tentar tirar os olhos da população sobre alguns outros assuntos que talvez possam ser mais relevantes e que as pessoas devessem prestar mais atenção. Notas como esta própria do Estadão. Cadeado de chumbo. Veja que ninguém nem mais fala da questão da dama do tráfico, né? A Paula diz, ó, esse é um truque antigo em debate mal intencionado. Refute sempre um argumento estúpido, mesmo que ele nunca tenha sido feito. E a Paula, assim, é uma jornalista com anos de experiência. Trabalhou no SBT, fez cobertura internacional de grandes conflitos. Ela sabe um pouco do que ela tá falando. Aí você vê, ó. Será que a Globo vai comentar sobre isso? É típica nota que a Globo tá tentando abafar. O Dino já criticou a eleição, vamos falar assim, já criticou o processo eleitoral, já chamou a corte de órgão político e propôs mandato para ministros. Olha só. A Folha ainda fala, ó, indicado de Lula foi entusiasta de propostas hoje defendidas por bolsonaristas e criticadas por integrantes do tribunal. O tempo vai passando, né? O cara deve ter amadurecido. Era um inconsequente no passado. Quando era deputado federal, Dino afirmou que o Supremo era um órgão político e disse que esse cenário justificaria a adoção de um mandato de 11 anos para os magistrados do tribunal. Ele amadureceu, né? Com certeza ele amadureceu. Também como deputado, Dino foi relator do processo, né, que incluiu a previsão da impressão, né, de 2% dos votos. Sabe, o que Paulo não vamos nem falar disso. Além disso, após perder as eleições para governador em 2010, ele fez duras críticas ao sistema. Como foi, né, o ocorrido? Quem disse foi a Folha. Então vamos deixar lá. São pautas muito perigosas, não pode comentar mais. Não pode comentar, né? A Folha pode comentar que não vai acontecer nada com eles, mas sabe como são as coisas. Aí você vê como é o Brasil. É inacreditável. Por orientação dos meus pais, desde minha alfabetização em 1974, já li milhares de livros. Será mesmo? Foi milhares? Olha que milhares é pelo menos 2.000. 2.000, ministro. Eu sei que o senhor não é uma criança, deve ter seus 50 e poucos, vai ficar 20 anos, deve ter 55. Rapaz, ministro, é livro, viu?
Vou botar que você lê foi 50 anos. É livro, viu, meu filho? Mas tudo bem. Quem tem boca fala o que quer. Fiquei muito feliz com o presente. Aí, ó. Aí sempre afirmei que o mais sensacional é a Bíblia. Um livro de fé e de sabedoria que cito em discursos, palestras, etc. Pronto. Flávio Dino já virou agora um conservador de direita. Né? Tá falando da Bíblia. Vai defender Jesus Cristo daqui a pouco, né? Aí tá ali, recebeu do Dom Paulo César Costa, o cardeal, arcebispo de Brasília. Bastou ser indicado. Rapaz, bastou ser indicado. Já tá ganhando até Bíblia e fazendo propaganda do cristianismo. O que uma indicação para o Supremo não faz com a pessoa, viu? Mudou o homem. Aí, falando de passado, o Hugo Marcos botou uma nota interessante. Ele resolveu acessar o Arquivo Nacional, ver o que tinha no Arquivo Nacional sobre o Flávio Dino. Ele acabou encontrando que teve um relatório confeccionado pela Polícia Federal, né? Setores aí de inteligência do Brasil, em 88, que já falava do então estudante Flávio Dino Castro, Costa e Castro, Castro e Costa, um negócio assim, o sobrenome dele. Mas enfim. O que diz os relatórios secretos do governo sobre o ministro Flávio Dino? Hoje em dia não são mais secretos, né? Já foram desclassificados. Mas enfim, no final dos anos 80, o então estudante de direito foi apontado como um dos líderes da manifestação que derrubou os portões da reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Um relatório produzido pela Polícia Federal, em março de 88, discorria sobre a eleição do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Maranhão. Flávio Dino, que cursava direito, tinha sido eleito coordenador da entidade. Aqui está a imagem que a própria Veja disponibilizou. No final tá aí o Flávio Dino, papapá, de C e Silva, o nome tá escrito errado. Depois eles até consertam o nome dele no outro print. Aí tá ali, ó, derrubando os portões da Universidade Federal do Maranhão. Em junho de 88, o SNI produziu um relatório confidencial sobre a manifestação da Universidade Federal do Maranhão. Durante uma consulta plebiscitária para escolha de reitores, Dino e seu grupo, descontentes com o fato de terem sido proibidos de entrar no local, onde seria discutida a nomeação do reitor, pressionaram a segurança e derrubaram parcialmente portões de acesso à reitoria. O relator desse início cita Flávio Dino como um dos líderes responsáveis por insuflar o protesto. Abre aspas. Esse público, onde a maioria era de estudantes e professores, não se conformou com a medida e, proferindo palavras de ordem, passou a pressionar os guardas de segurança da UFMA, responsáveis pelo controle dos portões de acesso à reitoria, insuflados principalmente pelos atuais coordenadores do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UFMA, entre eles, Flávio Dino, diz o relatório. Aí tá aqui, ó. Esse público, a maioria de estudantes e professores, não se conformou com a medida, blá blá blá. Insuflados principalmente pelos atuais coordenadores do Diretório Central dos Estudantes DCE da UFMA, Flávio Dino de Castro e Silva, SDG. Douglas de Melo Martins, Jefferson papapá, PPPPP. Apoio ao candidato do PT. O atual ministro da Justiça também era monitorado em função do seu apoio ao então presidenciável Lula. Em novembro de 89, os serviços de inteligência difundiram um relatório do CNI sobre a mobilização do movimento estudantil para apoiar a candidatura de Lula. No Maranhão, o PT tinha realizado um seminário estadual da juventude, evento coordenado por estudantes, entre eles Flávio Dino. Nestas reuniões foram debatidos temas como a candidatura de Lula, o socialismo, a preparação da campanha presidencial e a elaboração de um trabalho para capitalizar eleitoralmente a juventude, especialmente a turma entre 16 a 18 anos. A esquerda sempre preocupada em cooptar os jovens. O interessante disso daqui, pessoal, é você analisar como, assim, às vezes você vê a direita, né? Às vezes a turma fica assim bem chateada, poxa, a gente perde aqui, perde acolá, nossa, não vai dar certo, estamos sempre perdendo, tudo mais. Pensa que isso daqui, gente, pensa que isso daqui foi de 1889, isso daqui, 89. O Flávio Dino, ele era estudante. Ele continuou estudando. Ele passou num concurso para juiz. Ele exerceu o trabalho de juiz. Ele exerceu. Foi juiz. Se lançou na política.
Antes de ele se lançar a política, até ser eleito, etc., 89. O próprio Lula, com base, com apoio, inclusive apoio internacional, 89, isso aqui, só foi eleito em 2002. 13 anos depois. 13 anos depois. Agora, imagine se alguém da esquerda, no meio disso daí, falasse: não dá mais. Perdemos todas. Acabou. Não tem mais jeito. É o fim. É o fim. É o fim. Acabou. Veja qual um dos slogans da esquerda. O símbolo é um punho fechado para cima e a frase é: a luta continua. Perdemos, mas a luta continua. A luta continua. A luta continua. Eu acho interessante disso daqui é você ver. Olha o tempo que se passou. A luta continua. Olha o tempo de luta. O próprio Lula ser eleito. Isso aqui foi 89. 34 anos atrás. Agora ele está sendo indicado para a Suprema Corte. Então, às vezes, a gente tem expectativas, a gente não consegue alcançar as expectativas, vem a frustração, o pessoal quer, poxa, é isso, aquilo, outro. Mas, gente, a luta continua. A luta continua. Temos 2024, temos 2026, temos 2028, 2030, 2032, 2034, 2036. E a luta também tem que continuar para a turma da direita. Ela está aqui, ó. Olha o tempo que as pessoas estão na máquina. Isso daqui é até para os estudantes de direita, né, que estão estudando, cursando direito hoje, vão se formar aí no futuro próximo, também ingressar nas procuradorias, cargos de promotor, sei lá, defensorias públicas, se tornarem juízes, começar também a ocupar. Não adianta você ter a cereja do bolo, seria a presidência da República, e porque você tem a cereja do bolo, você acha que você tem um bolo inteiro. Já foi provado que não. Então, olha o tempo que essa turma já está criando confusão. Olha a quantidade de tempo que a turma já está criando confusão. É trabalhar. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Mas vamos lá. Vamos falar das presepadas atuais do Dilma e sua turma. Oi, acho. É essa aqui mesmo. Que apertei avançado às vezes. Pois bem. A gente comentou ontem rapidamente que o Maduro inventou de fazer um referendo para saber assim: venezuelanos, devemos invadir ou não a Guiana? Uma área rica em petróleo. Devemos ou não devemos? Aí perguntaram pro Lula: e aí, Lula? E aí? E aí? Provavelmente o referendo vai dar o que Maduro quer. Diz Lula, né, sobre a tensão entre a Venezuela e a Guiana. Mas e aí? Ele falou: não, é outra hipocrisia, a gente tá aqui, né, falando da emissão de carbono dos mísseis, e agora o Maduro com essa, né, a gente fica assim mesmo sem jeito. Tá, mas e aí, Lula? E aí, cara? Vai criticar o Maduro? Vai entrar em campo? Vai colocar o dedo na cara? Não vai. Aquela crítica, né, fazendo até piadinhas. Olha o que está acontecendo na América do Sul. Olha o que os amigos do Lula estão fazendo. E o pior é que isso vai respingar na imagem dele, né? Porque o Lula não vai criticar o Maduro. Se o Maduro resolver colocar a mão na massa, eu duvido que o Lula vai criticar. E aí, né, acho que nem a Rede Globo vai conseguir abafar. Mas torcemos pro melhor. Eu tinha essa postagem aqui que saiu na Globo News, né? Demetrio, acho que esse cara vai ser demitido. Acho que o Demetrio Magnoli vai ser demitido. Mesmo ele odiando o Bolsonaro. Que tá ali, ó. Demetrio Magnoli analisa a crítica de Lula sobre ONU. Não manter a paz mundial porque alguns membros lucram com conflitos. Papo de boteco, porque as coisas são bem mais complicadas do que isso. Não é dinheiro que move esses atores. É o tipo de bobagem que reduz a credibilidade do Brasil. Vai ser demitido da Globo. Tá criticando demais o Lula. Brasil tem a maior delegação da COP28, com 1.337 nomes inscritos. Sabe quantos tem a delegação americana? 159, se não estou enganado. Porque o Brasil, gente, é a maior delegação. É quase o dobro do segundo colocado. O segundo colocado, que é a Índia, tem 725. E não para por aí não, viu? Dos 1.300. Veja só.
Entre os 24.488 nomes das delegações de 195 nações, o Brasil responde por 5,5% total. Vamos arredondar 195 para 200 países. Ou seja, cada país, se você tivesse que ter algo proporcional, cada país deveria ter 0,5%. Para você ter a quantidade proporcional, número de pessoas por delegação, cada país deveria ter 0,5%. O Brasil sozinho tem 5,5%. Significa que o Brasil tem quantidade de 11. De 11. A cota do Brasil é 11. Eu não sei por quê. Segundo Itamaraty, a delegação oficial do governo entre autoridades e funcionários é cerca de 400. Tá? E os outros 900, né? 937. A participação dos países, no entanto, não se resume aos delegados inscritos em uma segunda lista referente apenas aos zongueiros, né, sociedade civil, que inclui empresas, universidades, associações diversas, a outros 1.744 nomes no Brasil. Assim, somados, são 3.081 brasileiros. 3.081 brasileiros. É de disparado a maior delegação. No encontro que só se discute colocar freios nos países pobres. Até porque os países ricos, né, os desenvolvidos, estão muito bem adaptados ao que eles estão propondo. É mais uma maneira, mais uma forma de colonialismo dos dias atuais, né? Um colonialismo do terceiro milênio. Assim, 3.000 pessoas trabalhando contra o Brasil. 3.000 pessoas. O que é que eles foram fazer? O quê? Ah, lobby. Vender que o Brasil não é o malvadão que eles dizem ser. E vocês acham que eles não sabem? Gente, olha como a agenda verde no Brasil está avançando de um jeito assustador. Aí você vê o Lula na COP humilhando o Legislativo Nacional. Lula compara Congresso à raposa cuidando do galinheiro ao falar do marco temporal. O presidente pediu que a Guajajara usasse sua simpatia para tentar convencer os parlamentares a não derrubarem seu veto, né? Texto aprovado aí pelo Congresso. Lula acha que vai ser derrubado. Você vai para um evento internacional para você criticar o seu Congresso. Você quer o quê? Uma pressão internacional? Você quer que outros países se intrometam em assuntos internos? O Lula já deixou claro que ele não liga para a soberania nacional. A fala dele foi o seguinte, ó. A gente tem que se preparar para entender o seguinte: ou nós construímos uma força democrática capaz de ganhar o poder legislativo, o poder executivo e fazer as transformações que vocês querem, ou nós vamos ver o que aconteceu com o marco temporal. Querem que uma raposa tome conta do nosso galinheiro, é acreditar demais, disse o presidente. Ou seja, ele está pedindo para a comunidade internacional: nos ajudem a tomar o poder. Nos ajudem. Bota dinheiro para a gente eleger deputado. Bota dinheiro para a gente eleger o presidente. Aí a gente vai tomar e vai dar o golpe. O golpe verde. Vamos dar o golpe verde. Lula confirma na COP28 entrada na OPEP Plus para convencer países a abandonar o petróleo. Teve gente que não olhou isso aqui e falou o seguinte: o Lula está blefando. Só para enganar a galera. Tá enganando. O Lula, na verdade, vai soltar um monte de carbono, etc. Pessoal, eu não acho que o Lula tá blefando, não. Eu acho que o Lula tá falando sério. Eu acho que o Lula tá entrando para sabotar a OPEP. Na conferência do clima, o presidente defende aproveitar dinheiro que eles lucram em discurso sobre floresta. E ele chorou ao lado da Marina Silva, né? Olha, ó, eu acho importante a gente participar da OPEP Plus porque precisamos convencer os países produtores de petróleo que eles precisam se preparar para o fim dos combustíveis fósseis. Dá pra vocês? Pra quem acha que o Lula tá falando isso da boca pra fora, o melhor exemplo: margem equatorial. O Lula, ele está sabotando a Petrobras no Brasil. O Lula não deixa que a Petrobras explore petróleo na margem equatorial. O que a Guiana está fazendo e arrecadando bilhões. Sendo vai ter possivelmente o segundo maior PIB do ano de 2023. Acima de 20% de crescimento. Mas o Brasil não pode. O
Brasil não pode. Está tendo aqui uma movimentação de autoridade do governo, legislativo e judiciários locais, junto com representantes da Petrobras, da ANP, da Sebrae e da Firjan, que é para ver se consegue tirar do papel e o Lula não deixa. Então, vendo o que o Lula está fazendo no Brasil com a Petrobras, a destruição da indústria nacional, todos esses planos verdes de descarbonização, eu acho que o Lula vai entrar para ele fazer o quê? Discurso em prol disso, para tentar fazer pressão nos países da OPEP. Eu realmente acho que o Lula está nessa. Porque você olha as ações concretas que ele está tomando, o Lula está destruindo a Petrobras. No que depender dele, pelo menos a Petrobras não vai se expandir. É porque a empresa é grande, né? Destruir não vai. Mas ele está impedindo a expansão da Petrobras. Aí, o Macron, concedeu uma entrevista, acabou falando muito e fazendo algumas revelações que todo mundo já sabia, né? Mas ficou claro. Espero que grande parte da população consiga ver e entender realmente do que se trata. Acordo Mercosul-União Europeia. Macron disse que é totalmente contra o acordo entre União Europeia e Mercosul. O presidente francês afirmou que o acordo não é bom para nenhuma das partes e anunciou que vem a Brasil em março. Até renegociar, deixa o acordo melhor. O acordo não leva em conta a biodiversidade e o clima dentro dele. É um acordo comercial antiquado que desmantela tarifas. Nos últimos anos, esses acordos foram bastante melhorados. Disse citando o acordo firmado com a Nova Zelândia e o Chile, acordos muito modernos onde o clima está no centro. O acordo, segundo ele, não é bom para ninguém. Macron explicou que não pode pedir aos nossos agricultores, às indústrias francesas e em toda a Europa que façam esforços, que apliquem novas práticas para descarbonizar e que eliminem certos produtos e dizer que estou removendo todas as tarifas para trazer produtos que não aplicam essas regras e que isso vai ser ótimo. O que é que você tem que entender disso? A França já está adaptada para o cenário que o Macron quer. A França já está adaptada. A França já descarbonizou. O Macron, ele quer, nesse acordo, impor novas regras para o Brasil, Argentina e os países do Mercosul. E aí vocês têm que se adaptar. O que vai custar dinheiro para o Brasil. E não é só custar dinheiro assim, vamos aqui gastar, não. O próprio dinheiro que será gasto pelo Brasil, você acha que vai para onde? Eu estou falando do dinheiro gasto com adaptações, mudanças, sei lá, novos motores, nova chaminé, novo isso, novo aquilo outro. Gente, o Brasil não tem uma indústria das mais pujantes, né? O Brasil vai ter que comprar de algum lugar. Então é possível que até grande parte do gasto da descarbonização do Lula acabe engordando os cofres da Europa. Você consegue ver a maldade? E esse acordo que o Lula está trabalhando para avançar o quanto antes. Está avançando. O Macron está deixando claro. O pacote de descarbonização envolve dinheiro. Dinheiro! E eles já colocaram regras draconianas. O agronegócio brasileiro já está reclamando. E o Macron falou que não está o suficiente. Que tem que pôr ainda mais regras. O presidente francês anunciou que virá em março ao Brasil. Na ocasião, os líderes discutirão o futuro do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Se prepara, mas vai vir atochando o país. E aí, para você entender um pouco mais sobre isso, dinheiro, olha isso daqui. Subsídios agrícolas na União Europeia. O bloco injetou 557 bilhões de euros em 2017. Imagine nos dias atuais. Porque esses números vão aumentando conforme os anos vão passando. O Amazônia Azul diz, subsídios agrícolas na União Europeia. É isto que está em jogo. Fazem tudo para que o Brasil tenha a legislação mais restritiva, utilizam órgãos ambientais para boicotarem a infraestrutura e nos acusam de tudo. É tudo dinheiro, não tem nada de ambiental. Porque mesmo eles enfiando subsídio, mesmo eles colocando correntes e impedindo o Brasil de se desenvolver, o preço das commodities brasileiras segue imbatível. Segue imbatível. O Brasil é abençoado por Deus. Então não pode.
Não pode. Imagina chegar o produto brasileiro lá. O agro brasileiro chega lá, começar a tomar tudo. E o agricultor francês vai fazer o quê? Mas eu te pergunto. O Macron tá errado em defender o país dele? A Espanha tá errada em pensar em si? A Alemanha tá errada em pensar em si? A Itália tá errada em pensar em si? A Itália da Meloni? O errado é o Lula, que é um entreguista, é um descarado, é um traidor da pátria, que aceita isso daí, aceita bater esse papo e tá aceitando colocar o Brasil de joelhos. Ele e toda a esquerda brasileira que apoiam essas ONGs, que apoiam esses processos, que formam os juristas que acabam por ocupar espaços nos judiciários locais, estaduais, que acabam por tomar essas decisões, que embargam obras, que criam dificuldade. Esse pensamento de esquerda, a esquerda brasileira, ela odeia o Brasil. Ela odeia o Brasil. Aí você vê, ó, o que está fazendo o Haddad e o enviado especial para o clima norte-americano John Kerry reunidos na COP28 em Dubai. Anunciaram o apoio do governo americano ao plano de transformação ecológica lançado pelo Brasil. A gente tinha comentado ontem a matéria que saiu. E aqui você tá vendo a foto agora. Olha que foto linda, rapaz. Imagina o que eles estavam conversando entre si, né? A sabotagem ao país. Não, vamos lá. Transformação ecológica, transformação ecológica. Os países aí investindo pesado em indústria, mil uma coisa, e o Brasil. A gente vai pra onde, gente, com isso daí? O que é que vai aumentar na produção brasileira? O que é que vai baratear de preços pro cidadão comum? Nada! 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 É um governo sem projeto, é um governo perdido. Aí vai lá o outro. Helder Barbalho, governador do Pará, anunciar para o mundo que ele vai fazer doutrinação na rede pública de ensino. Helder Barbalho disse que na COP que Pará irá implementar educação ambiental na grade da rede pública. As crianças não sabem ler direito, não sabem matemática, não conhecem a história do Brasil, mal tem conhecimento geográfico, biologia, meu Deus do céu, sabe só o nome dos bichos. Mas ele agora quer colocar doutrinação ambiental na cabeça. O Helder Barbalho quer criar um batalhão de Gretas no Brasil. O Estado irá implementar a educação ambiental na grade curricular da rede pública. Essa medida é ferramenta de transformação de base. É base, é isso mesmo. Formar um bando de militantes. Militantes juvenis. Esta é a esquerda brasileira, todos os dias trabalhando contra o Brasil. Aqui só para comentar uma coisa rápida. Tenho que ler ainda para entender um pouco mais do caso. Para entender mesmo o caso. Mas em termos simples, o que aconteceu? O chão de Maceió basicamente está afundando. Afundando. Pessoas foram expulsas de bairros inteiros. Perderam carro, perdendo tudo. Assim, às vezes as pessoas tinham raízes por 60 anos no lugar, não tem que sair. Por quê? Porque ela tá afundando o chão. E por que o chão não tá afundando? É um processo natural? Não. A Braskem aí está sendo acusada de ser a responsável por causa de uma mina lá de gema de sal. Alguma coisa dessa, né? Estão extraindo de um jeito lá e aí acabou por levar para Maceió e o chão cedeu. Assim, estão falando que é o maior desastre ambiental urbano que se conhece na história do planeta. Aí você vai aqui, olha isso aqui, ó. Braskem tem um relatório SG. O maior desastre ambiental urbano. Mas esquece isso. Deixa eu te apresentar o meu relatório SG. Deixa eu te apresentar o meu relatório SG do terceiro trimestre deste ano. É o Brasil e suas prioridades. Já diz, né? Por fora, Bela Viola. Por dentro, Pão Bolorento. É absurdo o que está acontecendo. É hipocrisia o tempo todo. Pessoas desalojadas, pessoas que perderam seus imóveis. E até agora não teve nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de responsabilização. Alagoas, terra do Renan Calheiros, terra do Lira. Parece que não querem resolver nada também. E o povo que sobra. No final do dia é sempre o povo que sobra. Vamos continuar. E aqui agora tem uma treta bem interessante. Vejam só. Comentei com você nos últimos dias
que começou uma confusão na esquerda. Desde que Jones Manuel, né, um comunicador deles, não sei nem como é que define, não sei se o cara é considerado um intelectual da esquerda, o que é que ele seja. Eu sei que ele tem um canal do YouTube. E o Jones Manuel foi no podcast do Vilela, e ele não só falou, mas também explicou porque Lula é um neoliberal. E aí a esquerda entrou em choque, porque a esquerda odeia a verdade. Do mesmo jeito que o diabo foge da cruz, a esquerda foge da verdade. Mostrei algumas coisinhas para vocês. O debate vai crescendo, vai pegando pessoas de posições de destaque do próprio PT para tentar entrar em campo e falar: não, peraí, pô, não critico o Lula, não pode criar o Lula. O Lula é o grande herói nacional, como o Alberto Cantalice, que é o diretor da Fundação Perseu Abramo, né, Fundação Intelectuais do PT. Aí a turma da Opera Mundi lá fez uma enquete, só 4% achavam que o Lula era um comunista, vários falaram: não, Lula é um neoliberal descarado. Aí vem o André Roncaglia, economista extremamente respeitado, tudo mais, papapá. Não, Lula não é neoliberal não, tentando colocar panos quentes. E a militância cobrando, e a militância cobrando, e a militância cobrando. E a turma que tenta abafar, uma parte tenta vir com os argumentos, só que outra parte, possivelmente a maior parte da esquerda, faz o que a esquerda melhor sabe fazer: cancelamento, ataques diretos à pessoa, à honra de alguém. E isso tá ruim. Isso tá ruim porque, pô, ninguém gosta de ser atacado de graça. Aí, com isso em mente, quero mostrar umas coisinhas pra vocês e mostrar como essa treta começou a crescer e onde ela chegou. O Jones Manuel coloca ali, ó: como é o nome da doutrina política que coloca a busca do déficit zero e da austeridade acima de tudo, né? Ele dá RT no Decache, que é um economista do PSOL. Sim, um economista do PSOL e que está falando que o Lula é um neoliberal. Aí o Jones ganha o RT desse rapaz aqui chamado Gaio Fato. É um youtuber grande mesmo. Lá no Twitter, o perfil dele no Twitter é menor, tem quase 200 mil seguidores. E ele fala assim: faz política neoliberal, anda com a turma neoliberal, fala como neoliberal, mas a defesa a qualquer custo é um sintoma de quão rebaixada está a esquerda e de quanto precisamos ser mais e mais intransigentes em nome de um projeto que beneficie os trabalhadores. A esquerda não tem mais agenda, não tem mais. É idolatria cega ao Lula. Eu sei que vocês já sabem disso, né? Mas pessoas na esquerda estão começando a chegar nesta conclusão. Aí o Gaio Farnta fala, ó: é bastante triste ver uma galera que até ano passado tinha posições bem combativas para as políticas econômicas brasileiras. Hoje, um malabarismo para justificar o injustificável, sempre sob a presa da institucionalidade e das expectativas em torno de cenários hipotéticos. Um malabarismo para justificar o injustificável em torno de expectativas, né, de cenários hipotéticos. Não, ele acha, né? Ele acha que o Lula é um cara bom, e se ele acha, isso é verdade. Por quê? Porque ele acha. Na cabeça dele, é pura ilusão, mas ele acha. Essa é a mentalidade da esquerda. Pessoas de esquerda falando sobre a esquerda. Aí vem o Castanhon: é muito divertido ver os petistas se estribuchando ao descobrir que não tem como refutar o neoliberalismo do Lula. Aí vem o Cantalice. Ele já tinha feito alguns comentários, vem de novo para falar que Lula é de esquerda, o Congresso é de centro-direita, o Judiciário é conservador. Imagina você acreditar nisso, né? Imagina você ser petista e acreditar que o Judiciário brasileiro é conservador. E a Constituição de 88 consagra o princípio da livre iniciativa econômica capitalismo. Ao conjugar a livre iniciativa com direitos sociais inalienáveis, a nossa Constituição é social-liberal. Para mudar isso, só com a nova Constituição. Tem maioria política e social para isso? Não. Então, a culpa do Lula ser um neoliberal é da Constituição e do Judiciário conservador. O Lula está sendo forçado a ser um neoliberal. Aí vem o Breno Altman, que é filiado ao PT. E ele deixa claro: o Lula é neoliberal. E ele fala assim, ó: não é correto caracterizar o governo Lula como neoliberal. Tampouco
seu objetivo, tampouco o objetivo do governo Lula é a superação do neoliberalismo. Ué, o Lula não quer acabar com o neoliberalismo, então ele não é liberal, não. Não, o Lula é híbrida. O Lula é híbrido, né? Híbrida. A atual administração tenta barrar o avanço das reformas liberais sem ter força ou vontade para revertê-las, adotando reparações dentro do modelo. Ela não tem vontade de reverter, né? É híbrido. Lula agora é híbrido. Híbrido. É a palavra do momento, né? Você vê aí os carros híbridos, né? É um meio termo aí da a transição energética. Você sai dos motores a combustão, antes de você chegar na... Você tem um híbrido. É o Lula. É híbrido. Meio neoliberal, meio comunista, né? Meio descarado, meio entreguista. É o Lula. O Vanguard do RT falando o seguinte: Lula está emitindo títulos soberanos verdes. Sim, fez isso. Entrou para o OPEP Plus para sabotar o petróleo, como ele sabota a margem equatorial. A gente acabou de falar sobre isso. Tem um conselhão com banqueiros bilionários, está desindustrializando o país. Finalmente o petismo já reconhece que Lula é um neoliberal híbrido. Pronto. Irretocável. Aí, quem tinha começado com essa treta, eu queria fazer esse preâmbulo pra gente chegar aqui nos finalmente. Aqui foi... Aqui eu acho que onde a treta ela começou a subir um pouco. Não é por nada não, eu acho que a treta começou a subir um pouco mais depois que eu fiz esse tweet. Por que você está falando? Você está sendo arrogante, você está falando que você é o responsável por alguma coisa? Então, vou explicar para vocês. Eu sempre tô acompanhando esses embates na esquerda. Sempre tô acompanhando. Bem entender, tem que saber o que é que os malucos do lado de lá pensam. E aí eu fiz esse tweet, né? Descarado, como quem não quer nada. Botei ali a foto do Jones Manuel. Aí coloquei, ó. O homem que desmascarou Lula e criou a maior fissura na esquerda em 2023. A máscara caiu e a esquerda finalmente descobriu que Lula é um vassalo neoliberal. Só vai sobrar a Globo e o gado petista no barco dos afogados. Eu não tô elogiando ninguém, né? Só falei que foi o homem que desmascarou Lula e criou a maior fissura na esquerda. Aí eu fiz esse post. Se você olhar ali, vê que ele tá com engajamento relativamente assim, acima do normal. Consta com 362 mil visualizações nessa postagem. Eu tenho muito seguidor no Twitter, mas normalmente não pego isso nas minhas postagens diárias. E aí eu tô dando minha bisoiada, né? O que a esquerda anda fazendo. Aí, olha isso. Minha postagem, além de ter rodado, ainda bateram prints e rodaram os prints das imagens. Esse rapaz aqui é um youtuber de esquerda, André Nunes. Aí ele fala, ó, Janes Manuel foi compartilhado por Kim Paim. A que ponto chegamos? Kim Capim, servidor de dois escroques neoliberais vendilhões da pátria, como Bolsonaro e Paulo Guedes, usa discurso confuso de Jones Manuel para chamar Lula de vassalo neoliberal. Quem vai tomar naquele lugar? Beleza. Aí eu vi essa postagem. O autor original do post ocultou esta resposta. Ele ocultou minha resposta. Ele ocultou o que eu falei pra ele. Mas você não viu o que eu falei pra ele? Aí depois do que eu falo, ele me responde falando assim, ó. Os capachos de Washington, adoradores do tio Sam e do Deus Mercado, apóstolos do neoliberalismo, tem a cara de pau de acusar alguém de vassalagem? Vocês são, sempre foram e sempre serão as cadelas do imperialismo. Aí eu falei, ó irmão, tu falou, e continua defendendo Lula emitir títulos soberanos verdes, que o lançamento foi em Washington. Seja coerente, defenda o Brasil, pare de mamar o BTG e o Biden. Já você grita Lula 26 com o Roberto Campos Neto de vice. Aí eu falei, ó, corre na cidade, foi Nova York, né? Foi baixar as calças pro tio Sam, vassalo do imperialismo. A resposta que ele ocultou foi essa, ó, ali embaixo, ó. Por que você não vai cobrar que Lula pare de sabotar a Petrobras, desde que explorarmos a margem equatorial? Por que não cobra para liberar as obras de integração nacional como a Ferrogrão, a seda pro Pacífico como a BR-364, cobra contra o mercado de carbono, vassalo do imperialismo? O cara ocultou. Por que você tá colocando coisas que em tese,
a esquerda desenvolvimentista defende. Em tese, a esquerda desenvolvimentista quer que tenha grandes obras estruturais, isso, aquilo, outro. Eu também quero. Eu defendo. Eu defendo que a Ferrogrão seja construída. Eu defendo que o Brasil invista em energia. Priorize. Dê condições para os empresários também se sentirem atraídos para entrar nessas áreas. Que deem condições para os empresários investirem em indústria no Brasil. Eu penso assim. Só que na cabeça deles é um espantalho. E eles ficam em choque. Eles não têm como rebater. Eu fui nas respostas ocultas. Pastor Alexandre Gonçalves. É um perfil grande. Um perfil influente. É um perfil apoiador do Ciro Gomes. Tem voz na esquerda. E ele fala assim, ó. Isso não invalida o que o Jones Manuel disse. Não é porque o Kim Paim falou dele que invalida o que o Jones Manuel disse. Você precisa se concentrar no conteúdo do que foi dito. E não em quem disse ou quem compartilhou. Verdade é verdade sempre. Independentemente de onde venha. Aí, muito maior do que a repercussão ali daquele André, teve um youtuber também amigo do Felipe Neto que compartilhou, foi esse daqui, ó. Esse foi o post que dividiu opiniões. Outro perfil grande, seus 200 mil seguidores, Pensar a História, um perfil ligado ao petismo. Botou ali meu print, ó. Se tua crítica à esquerda do Lula está sendo enaltecida por bolsonaristas, é hora de questionar como você está se comunicando. Parabéns aos envolvidos. E a turma foi cancelar o Jones Manuel. Porque você expôs. Você criou uma fissura. Você aumentou a fissura. A fissura já estava, porque o debate já estava acontecendo. Estava acontecendo sem mim. Só botei com mais de gasolina, né, na confusão. Aí eu fui olhar as respostas. Olha que respostas engraçadas. Algumas são bem interessantes. Olha a primeira. Ela está sendo enaltecida por bolsonaristas somente porque o lulismo ficou em choque. Tu tá concordando com ele que Jones causou uma fissura? Não faz o menor sentido esse teu post. Até parece que a direita critica Lula por ser neoliberal. Olha o segundo. Esses caras se agarram a qualquer crítica embasada ao Lula, independente de onde venha. Eu não conheço o cidadão da foto, mas gostei. Eu não conheço o Kim Paim, mas gostei. O que precisamos é de quem consiga conversar e unir pelo que importa e não ficar igual a cachorro brigando pelo portão sem chegar em canto nenhum. Uma crítica, onde dói, onde machuca, usando as palavras que a esquerda entende. Um cara de esquerda gostou, eu não conheço ele, mas gostei. Prazer. Eu até deixei uma mensagem pra ele, eu falei, irmão, tu olha um dossiê depois que eu fiz no canal, porque eu sei que essa parte da esquerda, eles não gostam da Fundação Ford, eles não gostam desses grupos internacionais. Olha, conhece meu trabalho aqui, veja o que eu fiz, veja o que eu fiz. Quem sabe, né? Ele não olha pra turma da direita com outros olhos. Aí vem outro. Uma crítica à esquerda é completamente válida. Os bolsonaristas pegarem ela e usarem é do jogo. Vai deixar de criticar o Lula só por causa dessa possibilidade? A esquerda não consegue lidar com críticas. Eles surtaram. E aí as pessoas de esquerda um pouco mais moderadas e com um pouco de, sei lá, alguma coisa na cabeça, né? Além de cocô. Aí vê uma postagem dessa e fala, nossa, que cara odiento. Que perfil odiento. Nossa, o que tá se tornando o petismo? O que está se tornando... Cara, que ridículo. Que ridículo, cara. Ridículo. A esquerda começa a brigar entre si. Mas é claro que é enaltecida pela direita. O que boa parte da esquerda fez nos últimos dias se contorceu para ocultar a realidade. É lógico que a direita ficará feliz. Ninguém se moveu para puxar esse governo para a esquerda. E quem tenta fazer isso é atacado. A direita reina feliz e em paz. Um tweet bem colocado. Entender o que se passa na esquerda, entender as dores da esquerda. Um tweet bem colocado, destacando que o Lula é um vassalo neoliberal, deixou a turma em choque. Deixou a turma em choque. Quanto tempo eu tô falando pra você? Falou, gente, é aqui que machuca, ó. Pega aqui, que aqui machuca. Aqui machuca. Porque isso daqui faz parte do imaginário da esquerda. Na cabeça deles, o Lula é o cara que ia lutar, sabe?
contra os interesses imperialistas dos Yankees, dos americanos do tio Sam, enquanto Lula é um vassalo. E o pior que não é inventando. Tá todo mundo vendo. Como vocês podem ver aqui, pessoas de esquerda falando e brigando com o cara porque quer cancelar o Jones Manuel. Não entendi. Existe uma forma normativa de criticar o Lula? O debate proposto por Jones é muito interessante, sim. O outro já diz, tecnicamente, Lula é social-liberal, com afinidade com bancos e rentismo, pois é basicamente a continuação de FHC com uma pegada levemente mais social. É como se a extrema-direita e o bolsonarismo só tivessem começado a criticar o Lula depois da fala do Jones. Impressionante a tentativa de negar a realidade, se esconder do debate e viver do idealismo petista. A outra diz, não pode falar a verdade sobre Lula que ajuda o outro lado? É isso? Em dezembro de 23? Tá longe de outubro de 26 ainda, cara. Deixa essa estupidez para uma data mais próxima. A gente sabe que esse vai ser o mote do Lula e neoliberal. Se não votar em mim, o fascismo volta. E é um perfil que não é bolsonarista, Ricardo 3%. É um produto do Ciro Gomes. Então o conteúdo não importa, mas quem o compartilha, tá certo. Ele não errou em nenhuma fala. Cuidado para não cair no fanatismo igual os bolsonaristas. A esquerda brigando entre si. Para vocês que dizem, vocês estão dividindo a direita. Vocês já viram a esquerda brigar entre si? Não entendi ainda qual o problema. Acho ótimo que todo mundo entenda que Lula é neoliberal, especialmente as pessoas de direita. Não sou nem de extrema direita, sou de direita. Não poderei mostrar o erro ou falha de nenhum político de esquerda com medo do bolsonarista concordar? E no final das contas, Lula não deixou de ter posições e o está fazendo neoliberal. Essa é a regra agora, então? Deixar a extrema-direita pautar nossas crenças? Jones fala algo objetivamente correto, mas está anulado porque um maluco de direita decidiu falar que ele tá certo? Aí ficou muito fácil para eles. O fato de observar o que se passa em outras bolhas, entender como as pessoas pensam, não criar raciocínio em torno de espantalhos, como eles fazem, a mente fechada. Tô aqui, de boa, eu escuto. Tem vezes que eu boto a mão na cabeça e falo, meu Deus, é porque eu tô escutando esses malucos debatendo isso. Não, eu vou ver aqui, né? Meu trabalho de jornalismo, entender. Entender para quando pegar esse microfone, botar minha cara no público, eu não falar besteira, eu falar com base. Pra acompanhar, pra saber o que o lado de lá tá pensando. Aí só pra quase encerrar, o Jones Manuel ainda postou isso daqui, pra deixar os petistas malucos. Uma de março e uma agora de setembro. Paulo Guedes elogia Haddad em conversa com empresários. Paulo Guedes elogia feitos de governos petistas durante o curso, né? Teve muita coisa boa. Aí ele fala, um cara de extrema direita fez um post me elogiando, falando de mim. Estão usando isso para me atacar. Gente, vocês têm coerência? O Paulo Guedes elogiou a política do Haddad, vocês concluem o que disso? Bora ser sério, por favor. Então tá aí, batendo cabeça, sabe pra onde vai? Se vai trazer algum voto pra direita, eu não sei. A questão batendo cabeça, estão batendo cabeça. Isso aí acho que não tem como negar. Obviamente que eu espero tentar, no mínimo, mostrar para as pessoas que quem realmente está preocupado com a soberania nacional, no mínimo, não é o Lula. Eu acho que isso é um avanço. Se você mostrar para muitas pessoas que o Lula ele não está preocupado com a soberania nacional, nada, isso já é bom. Ajuda a esvaziar ainda mais a esquerda. Ainda mais. Se eles vão vir para a direita, eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Normalmente é um processo, né? Normalmente pessoas de esquerda viram de direita. Pessoas de direita não viram de esquerda. Esperar pra ver. E eu quero lembrar vocês, isso daqui até comentei no Atlas de outubro. Ou foi setembro? Não há dúvida agora. Mas aqui foi um episódio. Vou até dar um zoom aqui, no de baixo. Uma live do Diário do Centro do Mundo. E tá ali, um tweet meu. Kim Paim Pepe Escobar. E observando. Olha qual era o tom do tweet. Pepe Escobar, o analista de geopolítica mais respeitado pelos petistas e figura carimbada no Brasil 247, afirma com todas as letras: Biden está investindo no Dilma para ser o seu cavalo de Troia. Dilma é um vassalo do imperialismo, traiu até mesmo a esquerda. Olha o comentário, o superchat da live.
PDT e PCO atacam a esquerda porque são de direita. Vê se não é o mesmo tipo de cancelamento que estão fazendo com o James Manuel. Vê se não foi a mesma coisa. Eu fiz um tweet descompromissado porque, cara, o cara tá falando que o Lula é o vassalo do Biden. O que é que eu posso fazer se o cara da esquerda falou que o Lula é o vassalo do Biden? O Lula é o vassalo do Biden. Aí os caras ficaram malucos. Aí eles foram cancelar, né? A turma do DCM foi pra cancelar o 247 e o PCO. Aí a turma do PCO tá respondendo do cancelamento do DCM. Tá ali no superchat. Pedro Zambarda acusa PCO e 247 e PEP de se aliarem à direita, mas foi ghostwriter da Joyce Halseman, chamando Lula de 9 dedos e Lula Rápio e Dilma de tocadora de terror. Não sei se eu vou trazer voto pra direita, mas eu acho que as críticas e as pontuações que eu faço tá gerando confusão na esquerda. Ainda teve esse outro episódio aqui, está no ato de outubro, foi no fim do mês. Mostro aqui pra vocês esse áudio, até pra relembrar o que tá acontecendo agora. Escuta isso aqui. A Carmen Souza está dizendo assim: Rui Atucho, o que impede o Lula de explicar ao povo o que está se passando em rede nacional? Só assim ele teria a opinião pública a protegê-lo. Você acha que ele deveria, por exemplo, adotar essa estratégia de falar mais diretamente com a população? Não, eu acho. Podcast, assim, quer dizer, convocar a rede nacional, como ela fala. Eu acho que o podcast é uma boa coisa, mas você já percebeu o que acontece com esse podcast do Lula? É chato. Não tem apelo popular. É meio que é como era a Voz do Brasil na época da ditadura. Ninguém ouvia, pô. Basta ver o número de visualizações. O Bolsonaro, ele chegava a ter 1 milhão de visualizações. O Lula tem 3 mil, 5 mil, 10 mil. O que é isso, pô? Tem programa do Lula que tem menos visualização do que esse programa nosso aqui. Como é que conseguiram fazer isso daí? Se você quer falar com o povo, você tem que falar alguma coisa que interesse o povo, né? Você tem que dar alguma notícia que seja interessante, que o pessoal queira ouvir. Falar que o governo aprovou o decreto não sei das quantas para plantação de abobrinha não sei aonde, isso aí não adianta, pô. Tem que ter maior apelo popular. O Lula, ele é uma pessoa que tem apelo popular, mas da maneira como o governo está concebido, é uma coisa sem atrativo nenhum. Veja o caso do Pazuello. Abrir a brecha para esse Pazuello aí comer o governo Lula pela beirada, pelo amor de Deus, isso daí é um dos maiores fracassos de publicidade e relações públicas que eu já vi. Essas suas críticas aí, você precisa ter cuidado, porque a direita está atenta, viu? O pessoal fica assistindo esse programa e depois espalhando nas redes sociais. Os maiores militantes da causa petista estão, assim, quer dizer, reconhecendo, jogando a toalha. Esse pessoal é muito malandro na comunicação. Eu sei disso, mas não tem jeito, Atush. Não tem jeito. Aí a gente fica numa situação seguinte: se você não fala, eles falam. Se você não fala, eles falam. Ó, toma cuidado, Rui, que estão nos observando. Será que eles estão falando de quem? Hein? Tá falando de quem? Assim, o governo deu errado. Vamos botar alguns fatos. O governo deu errado. Deu errado. O governo Lula fracassou. A economia está indo pro buraco. Gente, tá público e notório. Já deu ruim. A gente vai ter eleição ano que vem. Pode ser um processo lá de ter algum pacote aí de bondade pra tentar criar confusão, enganar o povo. Deu errado. A insatisfação popular vai aumentar. Isso já vai até ajudar a direita a ela conseguir mais apoio social. Isso é um fato. O governo Lula não tem agenda. Não tem. A esquerda antiga ainda tem algumas pautas. A esquerda, não o Lula. Se você destaca como Lula é um traidor não só da pátria, como também da própria esquerda, imagina o governo que já não tem agenda e ainda está sendo escancarado a falta de agenda. Será que o Lula tem coragem de mostrar que ele vai fazer acontecer, etc, tudo mais? Imagina você falar. Imagina se os nossos deputados. Imagina aquele deputado que fala, e o que ele fala, um deputado de envergadura, vira notícia até na Globo. Imagina ele subindo, falando: o Lula é um vassalo do imperialismo, um neoliberal
que está sabotando o Brasil, impedindo o Brasil de expandir na margem equatorial? Será que ia ter uma crise na esquerda? Óbvio que ia ter. Já teve. O que eles estão falando aqui, por exemplo, do Pazuello. O que eles estão falando do Pazuello é porque o Pazuello assumiu a frente parlamentar para a exploração da margem equatorial. Isso também já aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, que ele fez isso. E foi uma crise. Eduardo Bolsonaro usou um recorde do Aldo Rebelo. Eles ficaram malucos. Porque eles não têm agenda. Você está vendo o governo marchar por buraco e a direita ainda está tirando toda a agenda dele. Está esvaziado. É o abraço dos afogados. Só que ainda podia crescer um pouquinho mais. Dá pra bater, bate onde machuca. Mas deixa eles perdidos. Porque se o Lula ele fizer alguma coisa boa pro Brasil, ele ainda vai ficar com a pecha. Ele fez depois que a esquerda cobrou. O Lula construiu as obras de infraestrutura depois que a esquerda cobrou. Desculpa, a direita cobrou. Foi a direita que fez o Lula desistir do PAC verde maluco para investir em obras de infraestrutura nacional. Se sair do papel uma coisa útil, foi a direita que fez. E como é que eles vão criticar a direita? Isso, em paralelo, ainda traz uma institucionalização maior da direita, que começa a mostrar alguns graus mais de maturidade. Nossa, poxa, os bolsonaristas estão preocupados com o projeto X, projeto Y, projeto Z, etc. Nossa, os bolsonaristas estão com uma agenda propositiva, os bolsonaristas aquilo outro. Fica isso daí. A própria esquerda vai validar isso daí, porque eles vão falar que a direita está roubando o nosso discurso. Eles vão falar isso. Venho falando para vocês há muito tempo. A agenda verde é a faca de dois gumes do governo. É onde eles estão implementando as vias de sua ditadura, né, autoritária, ditadura de controle, e também é o caminho onde eles estão mais vulneráveis às críticas. Porque o Lula não vai peitar os zongueiros. O Lula não vai peitar a Marina. O Lula não vai peitar a União Europeia. Não vai peitar os globalistas. É aqui, gente. Pode botar o dedo aí na ferida que dói, que machuca. Mas machuca. Quero ver os deputados metendo o dedo na cara e falar: o Lula é um neoliberal que não trabalha para baixar os juros. A esquerda vai falar o quê? Vai falar: mas o seu pai vai Bolsonaro. Irmão, acabou o governo Bolsonaro. Baixa a porcaria dos juros. Vai falar o quê? Vai falar o quê? A esquerda vai defender que mantém os juros altos? É isso? Vai defender que manter os juros altos? Fala, irmão, olha só. Lá atrás, era pandemia. Tava preocupado com inflação. E segurou a inflação. Mesmo com caos, mesmo injetando dinheiro. Segurou a inflação. Acabou a pandemia, cara. Agora é governo Lula. Te vira. Te vira. Lula tem aí o assento CMN. Chama a galera. A Simone Tebet, o Haddad, muda a meta. Baixa os juros. Para de financiar, para de ser merentriz de rentista. A esquerda vai fazer o quê? A esquerda vai defender o banqueiro? A esquerda vai defender juros altos para banqueiro mamar? É isso? Não vai. Não tem como rebater. Bate que dói. Lula, vassalo neoliberal. Indefensável. Indefensável. E aí, para encerrar o vídeo de hoje, é aquele típico vídeo. Não mostre esse vídeo para um petista. Esse daqui é um ex-petista, professor Nildo Ourix. O sobrenome é Ourix. Acho que é Nildo o nome dele, né? Começa com N. Me perdoe, professor, no seu nome do senhor, não acompanha. Eu já vi o senhor falar uma coisa no Twitter. Se liga o que ele disse. Um relato de um petista. Esse negócio que não é hora da crítica, eu ouço desde 1989. Quero dizer para vocês, em 1989, quando apareceu assim, a primeira disputa à presidência da República pelo voto direto, nós tínhamos críticas ao então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E o que nos diziam? Que não podíamos criticar, porque era uma eleição contra o Collor, era a primeira eleição e nós tínhamos chance de ganhar. Muito bem. Muita gente boa arrefeceu a crítica, diminuiu o tom, aceitou que nós estávamos numa hora assim muito complicada e que nós tínhamos que ter os devidos cuidados. O Lula venceu a eleição depois, em 2002, e veio a eleição para reeleição do Lula. E diziam a mesma coisa, não dá para criticar. Por quê? Porque tem que considerar a reeleição, vai ser uma eleição disputada, com os tucanos, difícil, e então todo mundo tinha que baixar a guarda.
Durante o governo não podia criticar também, porque era dar força para os adversários. E os erros se sucedendo. Quando chegou a hora da eleição da Dilma, então não podia criticar, porque a Dilma era desconhecida, embora o Lula saísse com 82% de aprovação, também não é hora da crítica. Não é hora da crítica, porque era um governo que ia iniciar, era importante a reeleição, e os tucanos estavam ali prestes a retornar ao Planalto, e ninguém podia fazer crítica. Eu já, há muito tempo, já estava fora do Partido dos Trabalhadores, porque saí em 2005. Então, a segunda metade do governo do primeiro mandato do Lula e o segundo, nós na oposição, mandando bala, não podia fazer crítica. Quando a Dilma ganhou, então eu vi a mesma ladainha para a reeleição. A reeleição vai ser muito difícil, uma eleição disputada. Foi quando apareceu, por primeira vez, começaram a aparecer as críticas sobre o fascismo. O fascismo está aí, essa é uma eleição que a ternura se acabou e já aparecem as características de um fascismo. E não podia criticar também. E quando veio o golpe, também não podia criticar, porque era a ascensão da direita, de 2013, etc., e também não podia fazer crítica. E agora também não podia fazer crítica, porque no outro lado tinha o Bolsonaro. De tal maneira que nunca se pode fazer crítica. Basta. Não pode criticar. Então, assim, esse é o nível que está em parte da esquerda. Para quem diz que a esquerda é unida, a esquerda não briga. Você já viu a esquerda brigar publicamente? Aprendam! Estamos do mesmo lado da trincheira. E é o que eu tô falando. Aqui é onde machuca. A gente só tem a ganhar. A direita, ela abraçar uma agenda propositiva e tratar o Lula como traidor do Brasil, um vassalo do império neoliberal, mostrando, atrelando isso à proposta da direita, fica claro. Até na agenda de costumes, pessoal, dá para mostrar isso daqui. E o que também passa, a grande questão são as palavras. Falar de uma forma como os não convertidos entendam. E pessoas para fora da bolha. Tem uma parte da esquerda que ela é contra a agenda woke, a agenda identitária. Eles, inclusive, acusam de ser uma agenda importada do Partido Democrata. O Lula é um neoliberal porque ele importa essa agenda woke e está implementando. Até nisso você pode mostrar. E vai deixar a esquerda ainda mais maluca. E brigando ainda mais entre si. Quantos votos vai trazer? Não sei. Mas eu sei assim. Se muito ajuda quem não atrapalha. Isso você falando dos seus aliados. Em relação aos seus inimigos, você tá atrapalhando um pouquinho eles. Alguma coisa vai sair de bom, né? Atrapalhar o lado de lá, eu acho que sempre vem a calhar. Enfim. Amanhã, quero comentar com vocês um pouco esquerda e direita, mais algumas coisas, falar com vocês para vocês lá a nota aqui, é um livro, né, foi publicado do Felipe Nunes com Thomas Trauma, 2 analistas. E reflitam sobre tudo isso. Vou mandar esse vídeo aí do Nildo Urix, falando que não pode criticar o PT, nunca pode criticar, né? E quem mais dei play? Teve outro vídeo que eu dei play, né? O outro lado, o 247 eu não vou mandar porque eu já mandei antes. Mas enfim, vou mandar só esse do Nildo. Gosta do meu trabalho? Passa no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com.br. Compartilhe o vídeo, volta amanhã e reflita sobre isso. Veja se tá machucando. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Não pode chamar o Lula de não liberal, que a esquerda não gosta. E é isso. Ele ganha beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!